Gente, então, bom dia novamente, né? Nós vamos falar, então, a gente vai fazer a primeira parte sobre a introdução à bioquímica. Talvez algumas das coisas que eu vou falar, vocês já ouviram, né? Ao longo do curso, ao longo das aulas de química, às vezes de análise de alimentos e até mesmo, às vezes, das tecnologias, que para a gente explicar alguma reação que acontece na disciplina de tecnologia, muitas vezes a gente precisa entender um pouquinho da bioquímica, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a bioquímica agora, nesse momento. Então, quando a gente fala da bioquímica, né, a bioquímica, ela vai ser responsável pela obtenção da energia, né, e aí, essa obtenção da energia faz com que os seres vivos venham evoluindo, né, então, a gente tem aí, desde os seres autótrofos até os seres consumidores, que a gente vai falar um pouquinho depois de cada um, né? Essa evolução vai fazendo com que esses organismos comecem a obter energia de diferentes fontes, então eles começam a utilizar tudo que tem disponível na natureza para obter fonte de energia, né? Então eles aproveitam as matérias-primas presentes na natureza para gerar e obter energia para o seu funcionamento. Então, por exemplo, se a gente falar no caso das plantas, como que eles obtêm energia? Eles obtêm energia principalmente pela luz do sol e pelo solo, né? Pelo processo de fotossíntese. E aí começa a surgir seres mais sofisticados que, na escala evolutiva, eles começam a mostrar mais superiores, né? Então, a gente tem aí, e aí eles começam a obter essa energia de fontes e formas diferentes. Então, quando a gente fala da bioquímica, a gente precisa entender um pouquinho do conceito, né? Então, a química, a bioquímica, ela vai ter aí como definição o estudo, né, da química da vida, então, o que faz para que a vida aconteça, ou a gente pode conceituar também como a vida pela química. Mas o que é vida, né? Vida nada mais é do que o resultado da maximização dos fatores físicos e químicos presentes em um sistema bastante frágil, que é o quê? A célula. Então, nada mais, nada menos, nós vamos estudar de uma maneira mais específica, mais para entender como que funciona a célula, né, através da bioquímica. Óbvio, nós vamos puxar isso para a bioquímica de alimentos, então a gente vai falar muito sobre as reações que acontecem nos alimentos, sobre o metabolismo de crescimento ou de amadurecimento de uma fruta, de um vegetal, e assim por diante. E aí é importante a gente entender que o ciclo da vida tem começo, meio e fim. Então, o clássico ciclo da vida, né, ele é baseado em 4 etapas, que é o de nascer, né, de crescer, de reproduzir e morrer. Óbvio, isso é um clássico, né? Pode ser que tem gente que não reproduza e morra antes. Pode ter gente que nasce e morre, e assim por diante. Mas, de forma geral, o ciclo da vida iria acontecer desta forma. E aí a gente precisa entender como que os seres vivos, né, tanto os humanos, os animais, as plantas, são constituídos. Então, eles são constituídos, normalmente, de alimentos bastante simples e comuns, tá? Então, os principais que a gente vai encontrar na natureza, na formação de uma célula, de um ser vivo, é o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Esses 4 elementos químicos, eles estão presentes na formação de uma célula. Mas daí, para eu ter funções diferenciadas, eu vou ter uma infinidade de outros elementos, como, por exemplo, o ferro, o enxofre, o cálcio, o sódio, o potássio, o magnésio. Então, se eu pegar, por exemplo, uma célula de carboidrato presente num organismo, eu vou ter lá carbono, hidrogênio, oxigênio, né? Se eu pegar uma célula, por exemplo, dos ossos, né, a gente já vai ter carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e cálcio, e assim por diante, tá? E aí, os seres vivos, eles começam, eles obtêm energia, né,
através de alguns processos, que a gente ouve falar muito, que é os processos aeróbios e os processos anaeróbios. Então, quando eu falo dessa obtenção de energia, né, eles obtêm energia normalmente na ausência do oxigênio, mas na presença da glicose, tá? Do açúcar, do carboidrato. Esse é um processo tão organizado e tão bem feito, tão bem elaborado, né? Que ele é exatamente o mesmo em todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos obtêm energia através do processo que vai garantir que tenha presença de glicose e ausência de oxigênio. Então, por isso que é importante, pessoal, consumir carboidrato, tá? Porque para a gente obter energia. E aí, se eu não consumo carboidrato para obter energia, para o meu organismo funcionar, o que normalmente vai acontecer? A gente começa a ficar cansado, começa a se gastar, muitas vezes gasta-se a proteína antes do lipídio, tá? Então a gente começa a perder massa magra. Então tudo isso é importante quando a gente fala aí do processo de obtenção de energia, tá? O que é diferente? Professora? Que o povo faz Oi? essas dietas sem carboidrato, daí a pessoa morre, porque eles ficam loucos, né, sem comer carboidrato, daí a pessoa não se mexe. Sim. E aí, nesse processo de obtenção de energia, só o produto final, o resultado dessa obtenção de energia que é diferente. É como o processamento é diferente só lá na hora que a gente tem o resultado final, tá? Então, a maioria dos seres vivos, eles vão ter um metabolismo aeróbio, que é na presença do oxigênio. Então, por exemplo, nós, seres humanos, precisamos respirar para funcionar o nosso metabolismo, tá? E mais para degradar a glicose, que é quebrar e absorver ou expelir a glicose, ele acontece no metabolismo anaeróbio, que é sem a presença do oxigênio, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, para a gente entender por que, por exemplo, igual a Júlia falou, que as pessoas acabam morrendo, né? Ficam cansadas, enfim. É por causa que ela não está consumindo os elementos ideais para aquela atividade que ela faz, para a rotina que ela tem. Então, por isso que a gente precisa, sim, consumir todo tipo de alimento, tá? E aí, nesse processo de constituição dos seres vivos, nós, né, seres humanos e também outros seres vivos, animais, a gente tem presença de macromoléculas exclusivas, tá? Então, a gente também vai encontrar isso em alguns vegetais. Então, o que são as macromoléculas? A gente pode considerar como os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, elas são chamadas de biomoléculas. As macromoléculas são as três primeiras, tá? Carboidrato, lipídio e proteína. Por que a gente diferencia essas três das outras duas, de macro para micromoléculas? Porque essas aqui a gente encontra em maior quantidade, tanto na natureza como no nosso organismo, tá? E a gente precisa de um consumo muito maior. E essa daqui, as vitaminas, ácidos nucleicos e sais minerais, elas são micromoléculas, porque a gente já precisa numa quantidade bem menor e também tem presença delas em menor quantidade na natureza. Então, quando a gente fala da química da vida, né, a gente está atrelando ela à composição básica de todo ser vivo, tá? Por quê? Porque todo ser vivo vai possuir pelo menos 2 tipos de biomoléculas. Então, ou ele vai ter carboidrato e ácido nucleico, ou ele vai ter lipídio e proteína, e assim por diante, tá? Dois tipos de biomoléculas que a gente vai falar bem específico é no caso dos seres, dos vírus, tá? Porque eles vão possuir aí, os vírus normalmente só possuem 2 tipos de biomoléculas, então eles vão ter ali proteína e um ácido nucleico, carboidrato e um ácido nucleico, e assim por diante, tá? Só os vírus mais complexos, por exemplo, esse que fez com que o mundo parasse, né? Ele tem ali, talvez, alguns outros tipos de biomolécula presente. Então, às vezes ele tem a proteína, o lipídio, o ácido nucleico, ou DNA, ou RNA.
Então, quando a gente fala das biomoléculas, né, elas possuem características químicas comuns às demais moléculas da natureza, tá? Então, elas têm, ali vai ter o carbono, vai ter o hidrogênio, vai ter o oxigênio, e vão ter características funcionais também de outras moléculas que estão presentes na natureza. Então, por exemplo, a gente fala do ser humano, né, a gente fala do carboidrato. O carboidrato, ele tem o quê? Ele tem a função de dar energia. Então, beleza. Então, a gente sabe ali que, por exemplo, a glicose vai gerar energia no ser humano. Mas, e armazenamento? Vamos supor, no ser humano, a gente vai ter, no caso do armazenamento de carboidrato, a gente vai ter ali os compostos presentes no sangue. Já nas plantas, a gente vai ter, por exemplo, o amido. Então, isso tudo está disponível de formas diferentes, né? Mas tem características e funções iguais, tá? Então, na natureza, então, se assemelha bastante, tá? As biomoléculas, então, elas têm um processo bastante dinâmico, tá? Com relação à regulação e síntese, e que aí vão especificar e vão dar características específicas para cada ser vivo. Então, de acordo com a biomolécula presente no organismo de um ser vivo, eu tenho um tipo de característica, um tipo de função. Em outros, eu tenho outra. A gente vai entrar provavelmente no segundo trimestre em proteínas, tá? Quando eu falo de proteínas, eles são formadas por 20 aminoácidos. Então, a gente tem vários aminoácidos presentes na natureza. E aí eu tenho 20 aminoácidos. Então, vamos supor que eu tenho 20 alanina, 19 alaninas, tá? Em um elemento, e um fenilcetonúria. Um exemplo, tá? Vamos supor. E aí, aí depois muda o quê? Eu vou para 18 alanina e 2 fenilcetonúria. Então, eu tenho esses dois aminoácidos. Só que só de mudar a quantidade, eu mudo toda uma função ou todo um processo, tá? Então, por isso que, apesar, elas vão dar características diferentes, de acordo com a sua quantidade presente e dos tipos presentes no organismo, independente se é o ser humano ou se é uma planta e assim por diante. E esse processo de regulação e síntese, né, das biomoléculas acontecem de forma ideal nas células, tá? Então, a gente vai ter ali o funcionamento das células e aí essa dinâmica vai acontecer de forma correta dentro das células. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o principal composto presente na natureza, né? Que é a água. Então, ele é o composto químico mais abundante na natureza. Ele é utilizado como solvente para os processos metabólicos, né? Então, tanto para os compostos minerais e bioquímicos, ele consegue dissolver a maioria das biomoléculas, a única que ele não vai conseguir dissolver são os lipídios, né? E aí, no lipídio, no caso, vai formar uma camada, né, fina, normalmente, de gordura ali, porque a gordura ela é hidrofóbica. A água vai participar de todas as reações bioquímicas relacionadas com o organismo, então a gente precisa, sim, né, além de comer carboidrato, proteína e lipídio, beber muita água, tá? Para que as reações bioquímicas aconteçam de maneira adequada. Então, por exemplo, às vezes vocês dormiram 8, 9 horas no dia, comeram bem, mas vocês estão cansados, com sono, pesado. O que pode, não é que tá? Mas pode ser a falta da ingestão da água. E aí, às vezes, vocês bebem água, 5, 10 minutos depois, vocês já estão diferentes. Parece que, nossa, acordei, abri o olho, né? Uma outra coisa que acontece muito, o pessoal fica sem tomar água e aí tem muita dor de cabeça. Por quê? Porque o processo metabólico do organismo não está funcionando de maneira adequada. Então, eu preciso consumir água, tá? É o componente mais importante para a vida, né? Não adianta, sem água não há vida.
eu consigo encontrar a água em diferentes tipos de clima, então eu consigo encontrar no sertão, consigo encontrar em locais congelados, como a Antártida. Então, e a água, ela se encontra de várias maneiras. Ela pode se encontrar desde na forma gasosa, mas eu também tenho ela na forma líquida, também tenho ela na forma sólida, que seria os gelos, tá? Então, ela se adapta aí aos diferentes tipos de clima, então ela vai estar presente. Então, até o ar que a gente respira tem gotículas de água e a gente está aí absorvendo essa água diariamente. Além disso, né, ela faz a manutenção do equilíbrio químico celular. Então, eu preciso da água para que haja um equilíbrio químico, não haja aumento do pH do meu sangue, não haja falta de oxigenação e assim por diante. E aí a gente vai falar um pouquinho dos seres, né, presentes aí na cadeia alimentar, que são responsáveis por todo o processo bioquímico, né? Então, quando a gente fala dos seres, né, então a gente vai falar dos seres autótrofos, dos heterótrofos, dos decompositores, dos consumidores. Então, os seres autótrofos são aqueles que captam a energia luminosa e convertem em energia química, né, para sintetizar essas moléculas energéticas, que normalmente as plantas, né, que tem o processo aí que a gente conhece principalmente como fotossíntese, e a gente ouve falar na biologia, na química. Lá no passado, né, lá na atmosfera primitiva, as matérias-primas, né, para essa síntese de alimentos, né, para esse processo de obtenção de energia, era através do gás carbônico, da amônia e da água. Então, era o que estava presente na atmosfera. Mas, a partir da energia proveniente das radiações luminosas, que era o processo de fotossíntese, começa a acontecer o quê? Começa a se acumular oxigênio na atmosfera, e aí esses que são expelidos pelos seres autótrofos, né? Então, a gente começa a mudar a característica da atmosfera. E aí a gente começa a ter aí o surgimento de outros seres, né? Então, isso é bem interessante também. Então, a gente tinha gás carbônico, amônia e água, e aí esses seres autótrofos, eles começam a fazer o processo de fotossíntese a partir da energia do sol, e aí eles começam a, o quê? A liberar oxigênio, né, como dejeto. Então, o oxigênio, naquele momento, ele era como se a gente falasse, como se fosse a sobra, o resto do que ele não utilizou no processo de fotossíntese. E aí, a gente tem os seres heterótrofos, né, que precisam do oxigênio, que está presente na atmosfera, tá? E dos nutrientes produzidos pelos organismos autótrofos para obter energia. Então, a gente obtém energia através do quê? Da alimentação. Então, por exemplo, e do oxigênio presente na atmosfera que a gente absorve através da respiração. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, das girafas, que são seres herbívoros, e do leão, de uma leoa, que vai estar comendo ali um outro animal. E aí, eles consomem isso, e aí eles respiram, e aí eles obtêm a energia necessária para as suas reações metabólicas no organismo. Lá no passado, os seres heterótrofos, eles eram primitivos, na forma primitiva, lá no início, quando surge o oxigênio na atmosfera, eles eram seres unicelulares, então eles só possuíam uma célula, e aí, depois de bilhões de anos, começa a se organizar os seres multicelulares mais complexos. E aí, essa rede, esses seres começam a desenhar a complexa rede de relacionamento ecológico entre quem produz e quem consome. Aí a gente tem os seres decompositores. O que são os seres decompositores? São aqueles seres, né, que pegam os dejetos metabólicos dos organismos heterótrofos ou autótrofos, como, por exemplo, fezes e urina,
assim como os seus próprios corpos após a sua morte, e consomem ele. E aí eles vão degradando e vão criando outros produtos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, acho que é de uma maçã, né? É o desenho de uma maçã. Desse desenho da maçã, ali as primeiras estão melhores e aí a última está bem embolorada. Então, o que ele fez? Ele consumiu ali aquela maçã porque tinha algum dejeto metabólico de algum organismo, mas ela começou a morrer. E aí o fungo vai lá e começa a consumir, né, aquele produto, e aí ele começa a produzir bolor, tá? E aí esses seres decompositores são um elo bastante importante entre os seres vivos. Por quê? Porque eles conseguem construir a complexa teia alimentar, né, que faz com que a Terra funcione e faz com que o ser vivo continue vivo e continue prosseguindo, crescendo e se multiplicando. Então, né, essa relação entre os seres vivos, né, a gente vai falar que é a cadeia alimentar. Então, aqui a gente tem um desenho de uma planta, né? Então, a planta, ela é o quê? Um produtor. Ela vai produzir, né? Dessa produção, vem o gafanhoto e consome a planta. Então, ele é um ser consumidor. Mas daí vem o sapo e consome o gafanhoto. Então, também é um consumidor. E depois vem os seres compositores que vão decompor isso e vão voltar para o solo, para a terra, para a atmosfera, aquilo que eles liberam através do processo de decomposição desses animais. Essa relação ela está ligada diretamente à disponibilidade de carbono e oxigênio. Então, se eu tenho carbono e eu tenho oxigênio, acontecem os processos metabólicos, tá? Os decompositores, eles fornecem o nitrogênio, tá? Então, eles consumiram lá, por exemplo, o decompositor consumiu o sapo. Então, ele pega, né, esse sapo, consome o que tem que consumir, e aí ele libera, né, ele fornece nitrogênio, por exemplo, para o solo, tá? A partir dos tecidos mortos e dos dejetos, como fezes, urina, suor, enfim. E o mais interessante é que há uma total harmonia entre esses seres, tá? Entre os seres consumidores e os seres produtores. E aí eles sempre vão utilizar os compostos nitrogênios em conjunto com o gás carbônico para acontecer a fotossíntese, tá? Então, eu preciso de nitrogênio e gás carbônico para que a fotossíntese aconteça. E, óbvio, dá a luz, né? E aí, a gente tem, né? A gente vai falar um pouquinho da gente, que é o ser humano. Então, é aquele ser que está na posição, no topo da cadeia alimentar, né? Então, ele consome seres autótrofos, heterótrofos, às vezes consome até os decompositores, né? Pela sua inteligência, capacidade de raciocínio, de transformação e de mudança, ele consegue mudar todo um ecossistema para garantir a sua sobrevivência. Então, isso também é muito interessante do ser humano. Ele consegue se adaptar ao ecossistema, mas ele consegue adaptar o ecossistema para a sua sobrevivência, tá? Ele procura a matéria-prima para suas reações metabólicas, então, eu faço academia, né? Então, uma pessoa que faz academia, o que ela precisa consumir? Ela precisa consumir carboidrato, proteína e lipídio, isso é óbvio. Todo mundo precisa consumir isso. Só que ela começa a consumir uma quantidade maior de proteína para ganhar massa muscular, para diminuir a massa gorda e assim por diante. Então, ele começa a buscar matérias-primas específicas para as reações metabólicas que ele tem desejo e que ele tem como necessidade para o funcionamento do seu organismo por algum motivo, tá? É muito importante a gente conhecer a estrutura e funcionamento do corpo humano, né? Para a gente entender e se adaptar às adversidades impostas pela evolução. Então, eu consigo entender o que a gente vem, o que vem acontecendo com o mundo, por exemplo. Ele vem
superaquecendo, né? Então, o ser humano, ele vai ter que ser capaz de entender esse superaquecimento e se adaptar, né, para garantir a sua sobrevivência. Então, ele vai ter que entender o que ele precisa consumir mais, como, por exemplo, precisa consumir muita água, né, por causa do calor, para não desidratar. Então, isso tudo ele consegue fazer, principalmente pela capacidade de raciocínio. Ele é soberano sobre todas as espécies, né? Óbvio, a gente não vai lutar com um urso. Óbvio, se aparecer um urso na frente de vocês, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que, principalmente, mostrar para o urso que vocês são maiores. Então, o que as pessoas indicam, né? Isso é tudo por quê? Porque a gente consegue raciocinar. Então, eu preciso mostrar para esse urso que eu sou soberano. Então, eu vou ter que... Uma dica é, abre os braços, né? Se impõe de forma alta, tirando a Júlia, né? Que é pequenininha. Mas abre os braços, Júlia, e grita com esse urso, que normalmente ele vai assustar e ele vai achar que você é maior do que ele, tá? Então isso é bem legal. Então ele é soberano entre as espécies. Por quê? Porque ele consegue principalmente pensar e criar situações para continuar vivo, sobreviver, enfim. Além disso, ele obtém substratos para as reações orgânicas básicas, tá? Que ocorrem no interior das células do organismo. E esse processo, que é obter esses substratos, a gente fala que é o ato de se alimentar, né? Então, o ato da alimentação acontece para que a gente obtenha substratos para as reações básicas que vão acontecer no interior do nosso organismo. E aí, para finalizar, que né, eu acho que o que vocês mais querem ouvir falar, é sobre a parte de alimentação ou o ato de se alimentar, né? Então, quando a gente fala do ato de se alimentar, nós, seres humanos e os animais, precisamos, né, consumir alguns tipos de nutrientes, né? E esses nutrientes a gente vai considerar como os principais que não podem faltar na dieta, tá? Os carboidratos, os lipídios e as gorduras. Por quê? Porque ele tem função primordial na produção de energia celular. Então, para obter energia, eu preciso consumir esses três. Gente, carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Deixa eu arrumar aqui o slide. Eu escrevi errado. Acontece nas melhores famílias. Carboidratos, lipídios e proteínas. Então, eles vão garantir a energia celular. Mas, além desses principais nutrientes, a gente tem outros nutrientes que são indispensáveis para o funcionamento do nosso organismo. Então, a água, os eletrólitos, que são os sais minerais, e as vitaminas. Então, eles precisam estar presentes na dieta, tá? Para suprir as necessidades diárias do organismo. Então, a gente tem necessidade de consumir vitaminas, sais minerais, a água, para que o processo metabólico aconteça e o nosso organismo funcione de maneira adequada, tá? Então, por exemplo, eu não preciso comer um caminhão de cálcio, eu vou ter uma quantidade específica ali para se consumir de cálcio para garantir que meu organismo vai absorver esse cálcio e vai continuar funcionando de maneira adequada, tá? Além disso, né, e não diferente da água, dos eletrólitos e das vitaminas, nós precisamos consumir fibras vegetais, tá? As fibras vegetais, elas não possuem digestão, então a gente não absorve ela no intestino, tá? E aí, mas por que é importante a gente consumir? Para aumentar o bolo fecal ou o cocô. Então, a gente consome fibra, tá? O que é fibra? A casca de uma fruta, a semente de algo. Então, essas fibras, elas não são absorvidas pelo organismo, mas elas fazem com que o bolo fecal aumente e eu consiga ir no banheiro e fazer as minhas necessidades diárias básicas, tá? E muita gente, às vezes, acaba se tornando ressecado
com problema relacionado com o intestino, porque não consome fibra, tá? Então, além de consumir carboidrato, lipídio e proteína, beber as águas, consumir alimentos que vão me dar sais minerais e vitaminas, eu também preciso consumir fibras vegetais. Mas, né, vamos falar aqui, as fibras vegetais, eu consigo. Se eu consumir, por exemplo, uma fruta, eu consigo já, dessa fruta, consumir tanto as fibras vegetais como as vitaminas, tá? Então, isso tudo vai acontecer muito de acordo com a alimentação individual de cada um. Mas ela se torna importante e necessária, né, para o funcionamento do organismo. Então, eu preciso, tá? Então, quando o povo fala assim, faça dieta low carb, sem açúcar, sem carboidrato. Gente, não façam esse tipo de dieta, né? Dieta, né? Mas eu quero perder peso, professora. Só assim para perder peso. Mentira. Para eu perder peso, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um negócio que se chama déficit calórico. Então, eu consumo, por exemplo, 1.000 calorias dia, tá? E eu gasto 800 calorias por dia. Aqui não tem déficit. Aqui eu consumo 200 calorias a mais do que eu gasto. Então, aqui eu vou o quê? Vou aumentar meu peso, tá? Mas se eu consumo 1.000 calorias por dia e gasto 1.500 calorias, eu tô tendo um déficit energético, tá? E aí, consequentemente, vai se consumir as minhas reservas energéticas, e aí eu tenho aí a diminuição do meu peso, tá? Então, isso é bastante importante quando a gente fala sobre alimentação, sobre déficit calórico, entre outras coisas. Então, gente, a aula era isso, eu queria passar um pouquinho dessa introdução da bioquímica para vocês, tá? Acho que vocês têm aí, não sei se ficou alguma dúvida, se vocês têm querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, né? Para a gente poder conversar aí, eu vou parar a gravação agora.